Bom dia, meus irmãos. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou grato a Deus pela vida que Ele tem dado a mim e a vocês, aos meus familiares. Sou grato a Deus pelo dia de vida que Ele tem dado aos irmãos mais novos, às crianças, aos jovens, aos adultos e aos de mais idade. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu quero aqui pedir desculpas à irmã Miriam Rodrigues Sevilha Ribeiro. Ontem foi o seu aniversário e eu não fiz menção da irmã. Só me lembrei da irmã Clédia Maria da Silva. Mas ontem foi o seu aniversário e eu desejo, irmã Miriam, que Deus lhe abençoe de uma forma muito rica, muito próxima, nesse ano que nós iniciamos. Eu quero ler para a meditação nossa nessa manhã, Isaías capítulo 40, verso 29, que diz assim, a partir do verso 28, você não ouviu, não entendeu? O Senhor é Deus eterno e é o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Não sei se você já se sentiu alguma vez assim, tão cansado, que se torna fraco. Eu gosto de correr e na medida em que a gente vai correndo, eu corro uma média de 5 a 6 quilômetros por dia, e quando eu termino de correr, chegando em casa, a gente chega em pandaré, chega quebrado, cansado, e aí um bom banho me refaz, e aí a gente retoma a vida diária. Mas às vezes a gente se sente cansado na vida, e a gente se sente sem força, desprovido de forças. Não apenas cansaço físico, às vezes cansaço mental, às vezes cansaço por estarem tendo a sensação de que as esperanças se esgotam. Essas coisas vão acontecendo com a gente e a gente vai como que perdendo as esperanças. Isso é possível de acontecer no dia a dia. Quando a gente pensa assim, essa experiência que estamos vivendo, ou de um desemprego, ou de uma enfermidade, ou de uma mudança, ou a possibilidade de mudança desta cidade para aquela, são elementos assim altamente estressivos. E a gente fica pensando, quando é que isso vai mudar? Quando é que a gente vai ter isso resolvido? Quando é que a gente vai descansar? Alguns prejuízos na vida, um prejuízo atrás do outro leva a gente a pensar nisto, um casamento malfadado, um filho doente, um filho ou um membro da família que é lançado às drogas, ao alcoolismo e nunca sai, e a gente fica pensando, puxa, quando é que isso vai acabar? Então isso dá uma canseira na gente. Não sei se você já passou por isso alguma vez na vida, ou se você conhece alguém que passou por isso. Pois bem, quando nós estamos falando do livro dos Juízes, a gente encontra uma pessoa que viveu essa experiência. Essa pessoa foi Gideão. Gideão, sua história está contida lá no capítulo 6, no capítulo 6 do livro de Juízes, e se estende até o capítulo 8, no seu verso 35. Ali está toda a história de Gideão. Mas é interessante que quando a gente lê Juízes, capítulo 6, versos de 7 a 16, a gente encontra uma tristeza, um fracasso na vida de Gideão. O texto vai dizer que quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, que estava acabando com o povo,
O Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus, não adorem deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. E Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Então veja, Josué estava cuidando da sua roça, aproveitando o pouco de uva que sobrou, que os midianitas deixaram, e prensando, espremendo essas uvas no fundo de casa, num lugar escondido, para que ninguém soubesse que ele estava ali trabalhando, para que não viessem tomar o pouquinho que lhe sobrara. E aí diz o verso 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Você já imaginou, num momento de muito fracasso da sua vida, você se sente fraco, combalida, as suas forças, você não tem energia para nada, e alguém chega e fala assim: olá, homem valoroso, mulher valorosa, homem ou mulher forte. Você diz assim: onde é que está essa força? Onde é que eu acho esse valor? Eu não tenho valor nenhum, porque você está com a sua autoestima lá embaixo, está triste, está acabrunhado ou acabrunhada. E então você responde como Gideão respondeu para o anjo: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. É aquela sensação de que Deus não está nem aí com a gente. E então o Senhor voltou-se para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o enviei. Gideão estava se sentindo um homem fraco, tinha nada para lutar, estava ali como aquela viúva, quando o profeta Elias lhe pede: me dá um pouco de comida, e ela diz assim: eu não tenho comida, só tenho isso daqui, vou comer, vou preparar para mim e para o meu filho, e nós vamos depois disso morrer. Não tem nada, não tem nada. Às vezes a gente está assim na vida, não é mesmo? Não temos nada, não temos nem esperança. A gente chega hoje em dia e um fala para o outro assim, quando se pergunta como vai, o outro fala assim: está bem, e fica olhando com aquele olhar, que aliás hoje a gente só vê o olhar, não vê o rosto, não vê a fisionomia, não vê a boca, porque está debaixo de uma máscara. Mas todo mundo hoje mascarado. E não é a máscara da personalidade, é uma máscara que a situação atual nos impõe para a gente evitar o coronavírus. Mas debaixo dessa máscara a gente não tem conseguido ver um rosto alegre. E a gente precisa aprender a ver essa alegria pelos olhos. A gente se encontra abatido. E quando pergunta como está, olha para o infinito e diz, como quer dizer, né? Até onde vai isto? Como vai isto? E nós temos o compromisso, a obrigação de dizer a essas pessoas, olhar para cima. O anjo do Senhor, diz a palavra de Deus, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E o texto continua dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Então nós não podemos perder as esperanças. Quando a gente continua lendo esse texto, nós vamos encontrar que Gideão fez alguns testes e diz: será que é o Senhor? Porque a fé de Gideão estava tão abatida, estava tão acabada,
estava tão definhada, que ele pediu testes para Deus, e Deus compreendeu a fraqueza de Gideão, e ele deu resposta para todos os testes que Gideão fez. Gideão pediu um sinal, leia a partir do verso 33 de Juízes 6. Gideão pediu provas e Deus provou. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você. A única coisa que Deus pede é que sejamos fiéis. Não se afaste para outros deuses. Não abandone a fé em Jesus. Não deixe Jesus de lado. Não. Busque a sua persistência, a persistência da fé, seguindo e servindo a Jesus Cristo. Abra o seu coração e permita que Ele entre, permita que Ele faça mudanças dentro de você. Retira todos aqueles pensamentos de morte, pensamentos killer, de morte, assassinos, e coloque dentro de você pensamentos de vida. Jesus é vida. Eu estou lendo um livro que diz que Jesus é o Senhor do corona. Deus é Senhor do corona. Nada foge do controle de Deus. Então descanse no Senhor, Ele tem o melhor para você, homem que se sente fraco, mulher que se sente fraca. Deus abre oportunidades. Não é você que diz que o diabo fecha uma porta, Deus abre duas? Pois é, agora é hora de colocarmos em prática, porque Deus nos ama. E se Deus nos ama, Ele cuida de nós. Deus te abençoe e renove as suas esperanças. Eu fecho essa meditação ainda com Isaías capítulo 40, versos de 29 em diante, vai dizer assim: Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Deus te dê energias. Olhe para o Senhor, Ele tem muito para lhe dar. Por mais que você ande por um vale escuro como a morte, Ele está com você, Ele ama você. Quero orar por você neste momento. Pai Santo, no nome de Jesus eu venho a Ti para Te agradecer esta manhã gostosa que o Senhor nos tem dado, para Te agradecer a bênção do alimento, a bênção do ar que respiramos, para Te agradecer porque acordamos e estamos vivendo um dia gostoso, mais um dia que o Senhor nos dá, esse dia 14 de maio. Te agradecemos porque a semana vem transcorrendo em paz. Te agradecemos porque o Teu Espírito está conosco e nos conduz mesmo em fraqueza. Mas o Senhor diz que na fraqueza o Senhor nos fortalece. Então, que mesmo sendo fracos os meus irmãos, ou se sentindo fraquinhos ou enfraquecidos, que o Senhor possa colocar em cada um a Tua força, a Tua energia, para que nós possamos olhar para o alto e ver que o Senhor nos acompanha. Obrigado, Pai, pela saúde de cada um dos meus irmãos, e àqueles que estão enfermos, que a Tua mão repouse sobre ele ou ela, e que ele tenha as suas energias retornadas, restituídas, para ele lutar mesmo enfermo, sabendo que o Senhor é Senhor em todas as circunstâncias, e que a fé de cada um seja depositada única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, e que a nossa vida não está presa apenas a esta existência, mas também à vida eterna, porque o Senhor é o Senhor deste mundo e é o Senhor do mundo vindouro. E em Ti confiamos e em Ti caminhamos, porque Jesus é a nossa rocha, em quem estamos firmados. E é no nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.
Deus te abençoe, meu irmão.